Glórias e glórias à graça e à paz, queridos e amigos irmãos, Deus abençoe a tua vida. Vem ver, eu sei que você vai poder dizer isso. Eu sei que você já pode e no futuro vai dizer isso. Vem e vê o que Deus fez em minha vida. Estamos aqui na leitura do livro dos sonhos de Deus. Estamos vivendo dias poderosos de consagração, estamos em jejum. E agora, nesta hora, eu quero convidar você a participar do jejum conosco, tá bom? Entre em contato, tem várias formas de você falar conosco, tá bom? E olha, o número aí da chave do Pix é o mesmo número do Disque Oração, 24 horas, não importa a tua religião, não importa o horário, você manda a sua mensagem, faça teu pedido de oração, nós estaremos retornando você. Aliás, nós não, eu mesmo vou te retornar. Posso não retornar na hora, mas vou retornar você logo depois, tá bom, queridos? Então, o número da chave do Pix que está aqui, ó, tá bom? É o mesmo número do Disque Oração 24 horas. Você pode fazer também a sua oferta, a sua doação, do seu santo dízimo, o 13º. Fique à vontade, tá bom? Porque hoje o assunto é finanças. Aos olhos de Deus, somos príncipes abençoados, princesas abençoadas, porque Ele nos fez. Agora, já viu um príncipe ficar devendo? Tem sentido isso? Um príncipe com a conta corrente estourada, devendo para banco? Percebe? Uma princesa sem dormir por causa de dinheiro, um príncipe sem dormir por causa de dinheiro. Então, é necessário você tomar posse da herança dada, porque o direito já nos foi dado há 2000 anos atrás. E por que não acontece? Talvez você vai ver aqui a história de Gideão e você vai despertar para tomar posse do que é teu, dado por direito há 2000 anos atrás. E você realmente representar o reino de Deus. Porque a nossa batalha não é contra as pessoas, e sim contra as forças espirituais do mal. E é o diabo que tem prazer na sua pobreza, no seu endividamento. Deus quer os seus filhos vivendo bem, tendo uma vida com abundância, dentro e por fora. Você está bem por dentro, o rosto da formosura, não é verdade? Então, você entendendo que é um filho amado de Deus, então você nunca vai deixar o diabo, colocar no seu coração a mágoa contra Deus. Estou magoadinho com Deus porque ele esqueceu de mim. Gideão falou isso aqui. Vamos ler? Vamos lá, queridos. Não esquece de dar aí o teu like, faça o teu comentário, tá bom? E compartilha. Envia para parentes e amigos. Tudo que nos edifica, a gente tem que compartilhar. É assim que Jesus gosta, assim que ele fazia, assim que ele ensinava, é assim que eu gosto também. O que eu recebo, eu distribuo, eu não retenho, eu dou. São rios, a Igreja Apostólica Rios da Graça está no jejum dos sonhos de Deus. Você não pegou o seu livro ainda? Participe vendo os nossos cultos e você vai pegar o seu livro e você vai sonhar os sonhos de Deus conosco, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então, essa palavra sobre Gideão está aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e aceitou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, ele queria salvar o trigo de ser roubado pelos ladrões midianitas, né? Israel estava sendo oprimido, já era o 7º ano, olha o ciclo aí de 7, né? Então, ciclo de 7 anos se completando, Israel sendo oprimido, porque virou as costas para o Senhor, né, gente? Isso é importante salientar isso. Vamos lá, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, esse ai é dolorido, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou. Olha a mágoa de Deus aqui. E nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, eu quero trazer ao seu coração a clareza dessa palavra no sentido de que hoje, atualmente, onde as mulheres trabalham,
os homens também, os dois têm renda e mesmo assim às vezes não está dando. É dívida em cartão de crédito, é financeiras. Você percebe? Quando éramos criança, tinha muita farmácia no bairro? Não. E financeira, então? E banco? Não. Hoje, em cada esquina, igual tem farmácia, tem uma portinha ali de financiamento e as pessoas vão fazendo empréstimo consignados, enfim. E o dinheiro no dia de hoje, muito mais que no passado, ele tem sido motivo de brigas, né? Você aprendeu isso no livro Restituição de A a Z, na verdade, você aprendeu sobre a restituição financeira, que o mamão está por trás de tudo isso. Quantos crentes hoje endividados até em jogos de azar, não é verdade? Esses jogos de apostas, você sai uma pesquisa aí onde a maioria são evangélicos. Então a pessoa já não dá conta de saldar a sua vida, então ela parte para adivinhações, acertos, sortes, enfim. É o triste, porque o Filho de Deus agrada a Deus vivendo pela fé, não por sorte. A fé é que agrada, uma fé com atitude. Abraão, desculpa, o vídeo anterior foi de Abraão, né, gente? Então, Gideão aqui estava numa situação de vergonha, se sentindo desamparado e magoado com Deus, não é? Não é assim que você, de repente, está aí endividado, você fez a dívida, você achava que ia dar para pagar, aconteceu algum percalço no caminho, você se descontrolou, de repente deixou de honrar o Senhor, porque Deus te dá a terra, lembra do livro? Deus te dá a terra e te dá o dom para você prosperar, entregar o que é dele, que é os dízimos e as ofertas, pão para alimento. Deus sabe que você precisa vestir, comer, beber, mas semente para semear. Semente não é para você comer, semente você semeia. Então Gideão estava nessa situação aqui de muita vergonha, sendo humilhado, e não só ele, toda a comunidade. Mas Deus vem e chama ele como? Aos olhos dos vizinhos, ele era um fracassado. Aos olhos dos inimigos, um envergonhado, um fracassado. Mas aos olhos de Deus, ele era o quê? Um príncipe valoroso. Não deixe ninguém taxar você de desprezado, de envergonhado, dizer que para você não tem jeito. Não deixe. Você é um escolhido do Senhor, você é um filho amado de Deus. Aos olhos de Deus, você é um príncipe. Você pode estar passando por um momento difícil, mas não deixe ninguém te rebaixar, não deixe ninguém dizer ao contrário da sua identidade. Quando você acredita na sua identidade diante de Deus, então você vai buscar tomar posse da tua herança. E a herança do Senhor para nós é vida e vida com abundância. João 10, versículo 10. Jesus tem isso para os que creem nele, para os que são pastoreados por ele. E Jesus diz lá em 2 Coríntios 8 que ele se fez pobre no Calvário para que nós sejamos ricos. Então, não significa que você não vai ter alguns percalços. Como eu disse, de repente você descontrolou, deixou de honrar nos dízimos, deixou de honrar nas ofertas, sua vida virou uma bagunça como a de Gideão. De repente não pode sair de casa, não pode ligar um celular que já vem cobrança. Gideão estava escondido também. Mas Deus chamou ele de valoroso. Deus não chamou ele, ô seu endividado, ô seu sem vergonha, ô caloteiro. Não, Deus chamou ele de valoroso. Então eu quero aqui resgatar a sua identidade diante do Senhor. Não deixe ninguém te desprezar. O que o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor da salvação, fez por nós, não vai ser feito novamente. Já foi feito. Você já é o filho amado. Você já tem o título de amado diante de Deus e de príncipe diante dele. Aí o diabo vem com a condenação, tá vendo? Ó, você gastou o que não devia, e isso e aquilo, você é gastão, você é gastona, você não tem jeito. É sempre a ladainha, sabe? Deus esqueceu de você, é o que Gideão está falando aqui. Você viu comigo? O Senhor esqueceu da gente, Deus. O que é feito das maravilhas que os nossos pais contavam, é sempre assim. A gente sempre quer colocar a culpa no pastor, em Deus, no pai, na mãe, no patrão. Percebe isso? Então, quando você tira o favor de Deus, Gideão era um favorecido, não é? Aos olhos de Deus ele era o quê? Um príncipe valoroso, amoroso, amado de Deus. Mas aos olhos dele, magoado, então ele tira o favor. Aí ele começa então a ficar magoado com Deus. Onde está o teu favor, Senhor? Percebe, gente? E é assim nos dias de hoje. É assim nos dias de hoje. Por exemplo, a pessoa está congregando com um pastor 20 anos. Aí ela conhece um pastor em um mês, pronto. Aquele pastor que ela nem conhece, que ela só ouviu uma mensagem ou tomou um café,
para ela já é o pastor. Ela abandona aqueles 20 anos, esse aqui não sabe nada, esse aqui é quem sabe. A vida ensina valores para nós, não é verdade? Valores de caráter, valores de honestidade. E Deus via isso no coração de Gideão, mas o próprio Gideão não estava vendo mais. Então eu quero você nesse jejum, pegando o livro e você colocando o que você é aos olhos de Deus. O que Deus tem para suas finanças. Então aqui você vai colocar tudo que não está agradando nas suas finanças. Talvez suas dívidas, talvez as despesas estão muito maiores do que a sua renda. Coloque isso aqui. Você vai dizer, pai, isso aqui não está me agradando, é igual as estrelas de Abraão. Isso aqui não está no meu agrado. Senhor, como que o Senhor vê as minhas finanças? Aí é que você coloca o dízimo que você sonha em ter, o dízimo que você almeja ter. Aqui você coloca os sonhos de Deus para as suas finanças. Tá bom, querido? O salário, o faturamento que você deseja, os rendimentos que você deseja. Coloque aqui, percebe? Então você vai apresentar diante de Deus. Então o livro ele tem esse espaço para você se apresentar e falar, Senhor, eu estou igual o Gideão aqui. Isso aqui é a minha vergonha. Eu não aceito isso, mas isso está acontecendo. Eu quero que o Senhor tenha para mim o direito que eu tenho de, como príncipe do Senhor, no teu reino não falta nada, então eu, como teu príncipe, não vou ter falta de recurso financeiro. É só pedir para o rei Jesus. Ele vai suprir a necessidade de qualquer coisa. Percebe? Então, quando você tem esse conhecimento, você vai requerer ele diante do Senhor. E o Senhor, então, levantou Gideão e disse, vai nessa tua força. Que força? Não tinha força nenhuma. É aí que entra o ensino no dia de hoje do favor de Deus, da graça do Senhor. Isso aqui é pura graça de Deus. Deus está sendo gracioso com Gideão. Gideão magoado com ele e Deus enchendo a bola dele. Não, você é valoroso. E tem mais, essa pouca força que você tem, minha graça te basta, como Deus falou para o apóstolo Paulo. Minha graça te basta. Nessa pouca força que você tem, nessa dor que você tem, você está no ponto. Você não é o bom. Bem diferente do que eu aprendi durante anos. Tudo eu tinha que ser o bom, era no braço do homem, era eu que fazia, eu tinha que fazer para agradar a Deus. E hoje eu estou te ensinando aqui que Deus já se agradou de nós, dando o Filho unigênito dele por nós. Então, ele fez por nós. Antigamente, na lei, como Gideão aqui, ele teve que ir lá e fazer, mas não no braço dele. Percebe? Aqui ele estava numa obediência ao direcionamento que Deus deu, que Deus pediu para ele, né? Tanto o segundo boi do tanto o presente que ele deu de coração, quanto o segundo boi do pai, o reprodutor, ele deu com alegria. Deus pediu, ele deu com alegria. Não deu por pressão. Deus pediu, ele deu com alegria, com liberalidade, com generosidade, né? Então, um boi virou uma boiada, virou uma fazenda. Então, isso é a base do Velho Testamento, onde o homem tinha que fazer por merecer, percebe? E hoje Deus já fez sem a gente merecer. Hoje não fazemos nada por merecer, ele já fez. Percebe, querida, a grande diferença de você ser um favorecido, um agraciado, de você hoje tocar o seu telefone, porque você está exercendo a sua fé, crendo em Cristo, sendo um rico em Cristo, sendo um próspero em Cristo, sendo saudável em Cristo. Tudo se trata de Cristo hoje. Então, Gideão não é maior do que Cristo. A atitude dele não é maior do que Cristo, percebe? Então, tudo aqui remete a Cristo, que em Jesus, nós, desvalorizados, desprezados, somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Olha que diferença, gente. Então não é mais no seu braço. Ele está mostrando aqui para Gideão. Gideão, não é no seu braço. Tanto que Gideão nem lutou. Acendeu lá as lamparinas, não é? Com piche, sei lá o que ele usou, dentro dos vasos, quebrou os vasos, ou seja, quebra, homem. Você está endividado, se humilha, se quebra, e vai aparecer o que está dentro de você. Né? O que fala lá em 2 Coríntios 4, se eu não estiver enganado, é que dentro de nós existe o maior tesouro, e é verdade. Qual é o maior valor que você carrega? É uma carteira com um cartão de crédito que não tem limite? Não, o que você carrega está dentro, que é o Espírito Santo, é o que você tem de maior valor, percebe?
O que você tem de maior valor é o Espírito Santo, que mora dentro de nós. Então, quando a gente se quebra, que é esse vaso de barro aqui, aparece a grandeza que está dentro de nós. Então é isso que Deus ensinou ali com Gideão. Quebrou o vaso. Olha, vocês homens, vocês se acharam, viraram as costas para mim, foram oprimidos pelos inimigos. Agora eu estou ensinando vocês, tá vendo? Vocês se quebrantaram, eu não preciso de muito, foram 300, não é isso? Então, de 30 mil que Gideão arrumou, Deus falou, não vou usar nem esses 300 aí, mas tá bom 300, vai. É o amor de Deus, é o favor de Deus. Como é que vai ganhar uma guerra, sendo que o inimigo do outro lado tem mais de 120 mil soldados especializados e do lado de cá, 3 grupos de 100? É favor de Deus ou não é? Percebe, querido? Então, eu quero que você, nesse jejum dos sonhos de Deus, não coloque limite. Então, você hoje é um agraciado, você hoje é um príncipe, você hoje é um filho amado. As bênçãos correm atrás de você porque você já é um abençoado em Cristo Jesus. Jesus já levou toda a maldição no Calvário. Então, quando você sabe da sua identidade, você é uma pessoa que anda de cabeça erguida. Você não anda mendigando, você não anda correndo atrás de bênção. As bênçãos correm atrás de você. Vem participar do jejum conosco. Venha participar, venha pegar o teu livro na igreja, venha desenhar os teus sonhos de Deus. Desculpa, os sonhos de Deus para a tua vida. Porque Deus não tem limites e Deus nunca atrasa. Atrasou com Gideão? Não. Vai atrasar com você? Não. Jesus nunca atrasa. Jesus chegou na hora lá para ressuscitar Lázaro. Marta achou que ele tinha chegado atrasado. Falou, não, Marta, eu sou a própria ressurreição. Então Jesus tem sempre a resposta. Jesus é a resposta para tudo que eu e você precisamos. Participe desse jejum conosco, mande a tua mensagem, estarei respondendo você, estarei enviando esse livro para você, se você desejar. Porque você tem sonhos, mas sonhos no coração não adianta. Como Abraão tinha um sonho, como Gideão tinha um sonho de ser liberto. Gideão se tornou o quê? Na fraqueza dele. Deus foi forte. Digo fraco, sou forte. Então Deus disse, nessa tua força que você está falando que é fraco, você é o menor, você não pode, vai nessa tua força, porque não é você, sou eu que vou fazer. Então quando Deus achar graça e já achou na sua e na minha vida, esteja preparado, querido. Daqui uns dias o telefone toca, a mensagem chega, o encontro acontece, o favor vem sobre a tua vida. Você fala, mas eu não mereço. Não merece mesmo. É Jesus, é graça, é favor imerecido. Você é um favorecido, extremamente favorecido. É assim que ele nos vê. Como ele disse para Gideão, valoroso. E vocês, mulheres, valorosas. É assim que ele nos enxerga. E não tem para ninguém, não adianta alguém querer dizer o contrário. Alguém não fica ouvindo pessoas desfazendo da sua imagem, sendo que Deus te olha assim. Até a família de Davi não deu bola para ele. Ele lá no pasto, não chamaram ele para o almoço com o profeta Samuel, mas Samuel não pôde ungir outro. Era Davi que estava lá desprezado. Aos olhos de Deus é o que importa, querido. Você é um príncipe diante do Senhor. Ele nos fez reis e sacerdotes. Só que você tem que tomar posse. Venha tomar posse neste jejum conosco daquilo que é teu por direito. Entende? Gideão se tornou um juiz da fraqueza dele. Que ele está dizendo aqui, eu não posso, eu não sou nada. Não é? Onde está o Senhor? Deus resgatou o amor de Gideão por ele mesmo, por Deus. Então, aquela mágoa de Gideão caiu por terra. Deus, através da manifestação do poder, da maravilha que ele fez, Gideão agora virou um amigo de Deus, um amado de Deus, o príncipe de Deus. Ele compreendeu, não é, que diante do Senhor ele não era nada, sem a presença de Deus. E que Deus estava no controle. Ele só estava com os olhos tapados. Ele tirou o favor. Agora Gideão se tornou um juiz. Percebe? Um homem envergonhado aos olhos dos vizinhos, inimigos, agora diante da nação de Israel, o juiz. Olha o que Deus fez. Veja que extremo favor. Eu quero decretar esse favor na tua vida. Eu quero decretar essa unção transbordante sobre a tua vida. Favor, graça sobre graça, favor sobre a sua vida. Eu quero orar agora com você.
as tuas finanças irão mudar. Deus fez isso com Gideão, vai fazer com você. Você crê? Vamos orar? Vamos lá então. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, eu apresento o livro que todos colocaram aqui, a finança envergonhada, como a de Gideão estava, família envergonhada, ele como homem envergonhado. Mas ele era até esforçado, Deus, que ele estava ali malhando o trigo escondido no lagar, mostrando um pai de família com esforço. Ele não estava num canto murmurando, estava fazendo a parte dele para sustentar a casa dele. O Senhor viu isso no coração dele, mas isso não era suficiente. Só o teu poder pode mudar uma circunstância. Como o Senhor fez com a viúva do azeite, com a viúva da farinha, como o Senhor fez com o Gideão aqui, como está no Evangelho, que o Senhor tem vida com abundância para nós, Jesus, que o Senhor se fez pobre para nós sermos ricos no Senhor. A tua igreja tem o direito, em ti, Jesus. Então, venha com um favor, proporciona esse currículo, ó meu Deus, ser aprovado, proporciona esse encontro, essa reunião ser marcada, a reunião ser bem sucedida, esses negócios, ó Pai, de comércio exterior ser fechado. Em o nome de Jesus, eu abençoo, Pai, os sonhos de todos, os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós nas finanças, e que as famílias que estão me assistindo sejam prósperas e que tenham alegria em semear. Sim, Senhor, porque o Senhor dá pão para alimento e semente para semear na tua obra, porque o dom mais precioso, o que é mais precioso para o Senhor são as almas. E hoje a igreja é o celeiro das almas. Então essa pessoa dizima e oferta para que tenha celeiros para, ó meu Deus, arrebanhar as almas preciosas do Senhor e alimentá-las com a palavra do Evangelho, com a mensagem cristocêntrica, alimentá-las, ó Pai, com a palavra verdadeira do Evangelho, da graça e do reino. O Senhor tem esse poder transformador. Nós cremos, Senhor. Eu te louvo e lhe dou graças. Bendito e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Em o nome de Jesus. Ó querido Espírito Santo, transforma a vida dessas famílias. Eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, olha bem pertinho de você. Tá vendo? O que Deus vê tá aqui, ó, você com a coroa. É assim que Deus vê eu e você. E você, de repente, como o Gideão, perdido aí. Então, adquire esse livro, né? É gratuito. Vem buscar na igreja, entre em contato, eu envio para você e você vai viver essa fé conosco, tá bom? Tá aqui o QR Code, também a chave do Pix, eu não sei se é aqui ou se é aqui. Você vai poder semear, como Gideão semeou, como Deus pede para semear, porque a igreja é o celeiro das almas, não é verdade? Então, faça a tua semente, o teu dízimo, o dízimo do 13º, suas ofertas, mas tem que ser como oferta? Como que Deus ensina? Com generosidade e alegria, assim como é generoso conosco. Viu o que ele fez com Gideão? Uma pessoa no buraco, envergonhada, né? Aqui, ele leva a pessoa aqui, puro favor, porque ele quis, porque ele escolheu Gideão, ele chamou ele de valoroso, transformou ele no juiz da nação. Deus tem poder para mudar qualquer coisa, porque ele é o fundador da nossa fé, autor consumador da nossa fé, e ele é o criador de todas as coisas. Então ele pode fazer qualquer coisa, tá bom? E ele vai favorecer a sua empresa, seu comércio, seu trabalho. Creia no milagre. Você crê? Diga amém. Escreve aí, eu creio no sobrenatural. Não esquece de dar o seu curtir, não esquece de fazer o teu comentário e compartilhar essa mensagem. Tá bom, querido? Tá aí o Pix aí, o QR Code, eu não sei que lado fica, faz a tua semente. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.